Quero cumprimentar você com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já agradecer sua presença aqui conosco no nosso canal, onde temos comentado a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre do ano 2022, da CPAD. Revista essa que tem tratado sobre a supremacia das Escrituras. Lição de hoje, lição de número 6, falaremos sobre a Bíblia como um guia para a vida. Essa lição de número 6 é a continuidade daquilo que temos abordado nesse trimestre, né? Nós temos aqui um texto áureo. O texto áureo vem falando justamente um texto de Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Verdade prática diz o seguinte: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados no caminho da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Então, tomado a Bíblia como alicerce para a nossa vida, né, para a nossa caminhada, nós somos instigados por meio da Bíblia Sagrada, nós somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Nós temos a leitura bíblica em classe, que também está em Salmo 119, dos 97 ao 105, onde lemos o seguinte: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ao quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu coloquei aqui como destaque, né, alguns trechos, né, da nossa leitura, justamente destacando o impacto que a Bíblia Sagrada, que o apreço às Escrituras Sagradas, ela nos proporciona. O salmista, ele expressa a sua admiração, o seu amor à palavra de Deus, aos preceitos de Deus, à lei de Deus, justamente não só nos versículos que nós lemos, né? Mas em todo o Salmo 119, a gente vai ver que o foco desse Salmo 119 é o apreço à palavra de Deus. Eu destaquei algumas palavras, alguns termos usados pelo salmista quando ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. E é interessante a gente destacar que em tempos passados a gente via uma cristandade, né, que tinha por hábito meditar na palavra todo dia, que tinha por hábito abrir a Bíblia Sagrada não para tirar versículos ou trechos para pregar à igreja, mas era o hábito de abrir a Bíblia Sagrada como meditação, como uma regra que nossos irmãos crentes tinham de cada dia abrir a Bíblia Sagrada para poder tirar dela um alimento para a alma. Então o salmista ele fala que a meditação era uma prática diária na vida dele. Minha meditação todo dia. Outro ponto de destaque eu coloquei aqui: que me fazes mais sábios que meus inimigos. A gente precisa entender que há uma guerra
que a gente trava diariamente. Cada dia que a gente acorda, o diabo, Satanás, ele prepara artimanhas, ele prepara ciladas contra a vida do crente. Então é preciso ter sabedoria para poder vencer as ciladas que o nosso inimigo coloca. O salmista, ele dizia que o fato dele meditar na palavra todo dia fazia dele mais sábios do que seus inimigos. Mais sábios do que seus inimigos. No 99 eu coloquei: tenho mais entendimento. A palavra de Deus, as Escrituras traz mais entendimento à vida daquele que tem apreço por ela, né? Porque medito nos teus testemunhos. Eu tenho mais entendimento porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente porque guardo os teus preceitos. Então a prudência vem justamente porque o salmista, ele guardava aquilo que era preceito de Deus. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Eu acho lindo isso aqui, porque ele diz que ele desviou seus pés de todo o caminho mau para observar a palavra. Ele está dizendo, entre as coisas más e a meditação na palavra de Deus, eu optei por meditar na palavra de Deus. E quando a gente traz isso para os nossos dias, quantas pessoas perdem tanto tempo com televisão, perdem tanto tempo com WhatsApp, perdem tanto tempo com Facebook, perde tanto tempo assistindo séries, assistindo filmes, assistindo tantas programações que o mundo secular coloca hoje como atrativos. E esses atrativos é o que tem tirado muitos dos nossos irmãos da oportunidade que tem de meditar na palavra de Deus. A gente está enfrentando um tempo de pandemia, era para a gente ter hoje, né, com essa questão aí das pessoas serem impedidas, né? Tivemos pessoas aí sendo obrigadas a seguir o lockdown que muitos governadores e prefeitos estabeleceram, sendo obrigados a ficar em casa. E a gente, quando olha para esse cenário, e a gente esperava que muitos cristãos, por conta disso, de ter mais tempo em casa, pudessem retornar às suas igrejas com um conhecimento maior, com uma espiritualidade maior. Não é o que nós vimos. Nós vimos pessoas que voltaram para o seio da igreja depois desse tempo de lockdown, né, do ano de 2021, pessoas que conheciam tudo sobre sinopse de filme, que indicavam séries, que indicavam filmes bons, mas nada sabiam acerca da palavra de Deus. Então o salmista, ele diz que ele desviou seus pés dos caminhos maus, desviou seus pés de caminho mau para observar a palavra de Deus. Enquanto nos dias atuais a gente tem pessoas levando seus pés para caminhos maus, porque não tem interesse na palavra de Deus. No 102 ele diz: não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. É o ensino que faz com que apreciemos os juízos de Deus, com que não nos apartemos dos juízos de Deus. Destaquei aqui também: doces são as tuas palavras ao meu paladar. Só percebe a doçura da palavra aquele que abre a sua boca para provar a palavra de Deus. A gente tem, né, aquelas crianças, né, que diziam não gostar de tal alimento sem sequer ter experimentado. E a gente tem hoje também, nos nossos dias, uma cristandade que não tem apreço nenhum pela palavra de Deus. E essa falta de apreço, de consideração, é justamente por não ter o hábito de sequer ter experimentado ler a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Enquanto que o salmista dizia que a palavra de Deus era um doce ao seu paladar, mais doce do que o mel, mais doce do que o mel à sua boca.
Destaquei aqui também, alcancei entendimento. A palavra de Deus nos faz alcançar entendimento. Há pessoas hoje tão desorientadas, tão tristes, mesmo indo frequentando ambientes de igreja. Pessoas que frequentam igrejas, mas têm na igreja peso sobre elas. Elas têm na igreja, o fato de ir na igreja, um hábito talvez por satisfazer o esposo, a esposa, satisfazer o amigo, satisfazer o pai que é pastor, satisfazer a mãe que é crente, né? E por essa obrigação e não prazer, as pessoas não se aprofundam e não encontram entendimento naquilo que é viver a palavra de Deus. E aí, finalizando, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quanto é interessante ter uma vida pautada na palavra de Deus. O quanto é fazer com que a nossa vida ela se baseie naquilo que a palavra de Deus ela nos coloca como as melhores opções que temos. Nós temos hoje uma cristandade, né? Eu lembro dessa frase que nós temos hoje, a nossa geração é uma geração que se diz evangélica e não conhece o Evangelho, né? Uma geração que se diz evangélica e nada sabe do Evangelho. Uma geração que se diz cristã e nada conhece de Cristo. Uma geração que se diz cristã e em nada se parece com Cristo. Então é aquilo que a gente tira como percepções da nossa época. E tudo isso tá justamente, tudo isso ocorre em decorrência do pouco interesse pela palavra de Deus. Nós vamos ao nosso comentário, né? Nós temos a introdução que diz o seguinte: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas a palavra de vida eterna. Então é o Cristo que adverte a humanidade, né, o exame das Escrituras, porque nelas, né, da palavra de Deus, estão reveladas a palavra de vida eterna. O apóstolo Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. A palavra de Deus transforma a nossa natureza. E a gente está falando sobre a Bíblia, né? A Bíblia como um guia para a vida. E eu lendo isso aqui, quando o apóstolo Tiago ele assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza, a gente vai justamente recordar o fato de pessoas que fechavam os ouvidos à palavra de Deus quando criança, quando adolescente, quando jovem, até quando adulto, ignorando a palavra de Deus, né, desprezando a pregação do Evangelho. Muitos destes filhos de crente, e em certas situações, em certa altura da vida, esses que fechavam os ouvidos à palavra de Deus, muitas das vezes abrem em situações drásticas, em situações dramáticas. Eu lembro de um pastor amigo que ele faz um trabalho estupendo nos presídios, e esse amigo meu, pastor aqui do meu estado, ele, nesse trabalho dele em presídios, pregando o Evangelho, já alcançou milhares de pessoas, pregando o Evangelho justamente a uma camada desprezada pela sociedade. E muitos desses que ele pregou o Evangelho eram pessoas que não aceitavam a pregação do Evangelho enquanto
nas circunstâncias da qual eu falei, de criança, de adolescente, de jovem, né? E acabaram entrando numa vida que as conduziu a uma vida de perdição, a uma vida de crime, a uma vida de vergonha para a família. Mas o trabalho dele nos presídios, né, dentro das cadeias, fez com que muitas pessoas tivessem a sua natureza mudada. A sua natureza mudada porque foram alcançados por Cristo e pela sua palavra. Então é justamente lembrando que o apóstolo Tiago, ele assevera que a palavra de Deus, ela transforma a nossa natureza. Pessoas que tinham natureza ruim, pessoas que eram consideradas irrecuperáveis, pessoas ao qual a sociedade dizia que a solução para elas era a pena de morte. Mas a palavra de Deus fez com que essas pessoas, ou esses que foram alcançados pela pregação do Evangelho, tivessem a sua natureza mudada. Pessoas que antes não tinham piedade nenhuma com pessoas, com crianças, com mulheres, hoje se tornaram homens piedosos. Se tornaram homens piedosos porque a natureza delas foram mudadas por causa da pregação do Evangelho, por causa da palavra de Deus. E a palavra de Deus é um guia para a vida. A palavra de Deus é um guia para a vida. Talvez as pessoas que entraram nessa vida criminosa, acredito que receberam muitos conselhos de gente experiente, conselhos de gente sábia, conselhos de gente que tinha amor por elas, conselhos de gente que tinha talvez esperança e tinha um bom conselho, mas na verdade a palavra de Deus é o melhor conselho para a vida. A palavra de Deus é um guia para a vida, como é nosso tema dessa lição. A Bíblia como um guia para a vida. Pessoas que eram vistas até pela família dizendo: fulano é um perdido, ciclano é um perdido. Mas a palavra de Deus, ela veio como um guia para fazer com que aquele que estava perdido tivesse agora um caminho, um rumo. E qual é esse caminho? Esse caminho é Jesus Cristo. Então nessa lição veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. A Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. A palavra-chave dessa nossa lição é a palavra guia. Então, a gente precisa sempre lembrar dessa palavra, desse termo, guia. A palavra é um guia. Então, como eu posso evitar bater cabeças, evitar ter os dissabores que eu tive no passado? Como evitar ter as decisões erradas que eu tive no passado? Tomando a palavra de Deus como guia, fazendo com que a palavra de Deus seja o guia para que eu possa tomá-lo como referência. Nosso primeiro tópico vai tratar sobre a Bíblia, o tema, a Bíblia é um alicerce para a vida. Esse é o nosso primeiro tópico, a Bíblia é um alicerce para a vida. Nós vemos assim no primeiro subtópico, a palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita. Não é o que a profetisa disse ou o que o profeta na igreja diz. A gente precisa ressaltar que infalível é o que está na revelação escrita. Isso que é infalível, divinamente inspirado. O 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então é a Escritura que é inspirada por Deus. Continuando, quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Então a gente tem aqui em Mateus capítulo 7,
aquela parábola que Jesus conta sobre a, os dois fundamentos da edificação de uma casa. O próprio Jesus conta na parábola que um homem prudente e um outro insensato. O homem insensato construiu a sua casa, ele edificou a sua casa sobre areia. E o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E na parábola Jesus conta que ambos os homens, depois de edificado a casa, passaram por calamidades, enfrentaram calamidades da vida, onde a casa foi atacada por causas naturais que a vida ocasiona. E nesses ataques aos olhos naturais, a casa edificada sobre areia, ela acabou sendo levada pela enxurrada, pela tempestade, pelas águas que vinham, que deram sobre aquela casa, e a casa veio à ruína, né? Enquanto que o homem prudente, que havia edificado sobre a rocha, ele sofreu os mesmos ataques daquele homem imprudente e insensato. No entanto, a casa edificada sobre a rocha, ela permaneceu de pé. E quando a gente lembra dessa parábola que Jesus conta acerca dessa edificação sobre a areia e sobre a rocha, talvez aquele homem insensato, ele tinha uma ideia de que não ter uma rocha para poder estabelecer as colunas da sua casa era um modo mais rápido, era um modo mais barato, né, mais econômico a fazer uma casa, porque gastar tempo procurando uma rocha, porque a gente não está falando de uma casa edificada numa rocha superficial, mas numa rocha que está escondida, né, sob a terra. E aí o homem prudente, ele teve que cavar, né, dentro da área da construção civil, quando a gente vai ver uma edificação, e aquelas edificações, aqueles prédios, quando começa o trabalho de alicerçar a obra, a gente vai perceber que existe uma demora muito grande em toda a estruturação dos alicerces. Eu lembro que eu trabalhava num prédio que era uma área muito nobre, né, aqui do meu estado, da minha cidade. E aí a gente lembra que a gente ficava ouvindo o dia todo aquelas máquinas de bate-estaca. E isso durava meses daquele serviço, das máquinas batendo estaca para estabelecer a fundação do prédio. E quando terminava esse serviço da fundação da obra, passava-se meses, e aí começava a obra propriamente dito na parte onde a gente conseguia ver. E a gente via que era muito rápida a edificação depois desse trabalho da fundamentação. Então, o que eu percebo nisso, né, e o que eu estou querendo destacar é que encontrar a fundação, encontrar a rocha, gasta tempo. Encontrar a fundação, encontrar a rocha para poder estabelecer o alicerce da sua vida demanda tempo, né? E aí a parte que ninguém vê talvez seja a parte mais importante da obra. A gente esteve estudando no trimestre passado sobre a vida do apóstolo Paulo. E aí a gente lembra que enquanto a gente estudou a vida do apóstolo Paulo, ele, assim que se converteu no caminho, ele foi alcançado no caminho para Damasco, ele esteve pouco tempo com os apóstolos, esteve com a igreja ali em Antioquia. Barnabé o apresentou aos apóstolos e discípulos. E aí você vai lembrar comigo que o apóstolo Paulo, ele não fica muito tempo
ele não fica muito tempo em Antioquia, porque ele não foi recebido pelos apóstolos no tempo que ele esteve, logo depois de ser convertido. E aí o apóstolo Paulo teve que ir se retirar, passando 3 anos no anonimato. Nesses 3 anos no anonimato, o apóstolo Paulo ele conta na sua biografia que ele passou um bom tempo no deserto da Arábia, e no deserto da Arábia ele teve revelações profundas de Cristo. Durante esses 3 anos, Cristo se apresentou, Cristo se revelou a ele. Enquanto que os apóstolos andaram 3 anos com Cristo no seu ministério, o apóstolo Paulo, ele viveu no anonimato 3 anos, mas 3 anos conhecendo quem era Cristo. E aí depois desses 3 anos, em Antioquia, o Barnabé, que era membro, né, e servo importante na igreja de Antioquia, lembra do apóstolo Paulo, vai buscá-lo para poder ajudá-lo na igreja de Antioquia. Antioquia tinha um projeto de expandir a pregação do evangelho às cidades vizinhas, né, aos países vizinhos. E aí o apóstolo Paulo fica um bom tempo em Antioquia até colocar em prática o seu projeto de levar o evangelho aos povos. Então passam-se muitos anos, aproximadamente 14 anos, para que o apóstolo Paulo pudesse fazer a sua primeira viagem missionária. Então isso demonstra que alicerçar a vida demanda tempo. Alicerçar a vida, a parte mais importante da vida, porque o apóstolo Paulo talvez não resistiria às lutas que ele enfrentou para pregar o evangelho nas cidades que ele levou. Ele diz que, 1 Coríntios, ele diz que em Éfeso ele enfrentou bestas feras para pregar o evangelho. O apóstolo Paulo conta também em Coríntios, nas suas epístolas ao Coríntios, sobre os naufrágios, os castigos que ele recebeu. Ele conta a perseguição que ele foi vítima, perseguição dos judeus. Então é preciso de um alicerce bem fundamentado para a gente resistir os ataques que vêm sobre a vida do crente. E a gente olha hoje para o cenário, quando uma pessoa ela se converte à igreja nos nossos dias, e aí ela se converte hoje, e aí ela acredita que amanhã ela já pode estar no púlpito pregando como o pastor estava pregando para ela. Ela acredita que amanhã ela já pode fazer tudo aquilo que homens precisaram de anos para ter um bom fundamento, começar a fazer, porque hoje o que ocorre? Nós enfrentamos hoje sérios problemas com os nossos irmãos que ficam indo muito a monte. Ir a monte, orar no monte é muito bom. O problema a gente encontra quando os nossos irmãos ainda não estão alicerçados, quando ainda não estão bem instruídos, quando ainda não foram bem discipulados, acabam deparando-se com profetas da atualidade, onde os profetas começam a descarregar mensagens profetadas para esses novos, dizendo que eles têm ministério, que na igreja onde eles estão, esses irmãos, eles só não crescem porque na igreja onde eles estão tem pessoas que atrapalham o seu crescimento. Irmãos, e isso acontece de pessoas que às vezes abandonam a igreja, e aí como lá fora ninguém pode consagrá-lo a presbítero, a diácono, separá-lo, né? E respeitando o tempo de cada um, e aí esses se denominam missionários, porque não pode ser diácono sem ninguém ter considerado diácono, não pode ser presbítero, não pode ser evangelista, mas aí fora, como crente de monte, se torna um missionário, e aí acabam com esse título, colocando nas redes sociais que agora é um pregador,
que agora o missionário fulano de tal, ex-presidiário, ex isso, ex aquilo, e aí acabam deixando de carregar um conteúdo bíblico na sua pregação e começa a carregar um conteúdo experiencial, né? É um conteúdo da sua própria experiência de vida e não um conteúdo bíblico na sua pregação. E aí quantas pessoas a gente conhece que ao invés de pregar a Bíblia, prega sobre a sua vida, aquilo que Jesus fez na vida deles, de onde Deus o tirou, aquilo que Deus fez para os salvá-los. Irmão, isso é muito bom, dar testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida. Mas a pregação do Evangelho não é testemunho seu. A pregação do Evangelho é testemunho de Jesus Cristo. Então a gente precisa entender que é preciso ter um fundamento, e o fundamento às vezes vai demandar tempo. Não esteja preocupado com que momento você vai ser usado para pregar na igreja, com qual vai ser o momento que você vai ser separado para o diaconato, que você vai ser consagrado ao presbítero, a evangelista, a pastor. Não se preocupe com isso, se preocupe com a fundamentação que a sua vida precisa ter, se preocupa com que base os seus pés vão se firmar, onde os seus pés vão se firmar. Seus pés vão se firmar sobre a rocha ou vão se firmar sobre uma areia? E aí o Jesus conta nessa parábola que a edificação das casas, a edificação da casa foi vital para a sobrevivência daquilo que foi gasto na vida desses dois homens. Talvez você economizará tempo buscando na areia a sua fundamentação, mas não importa nada ter uma fama de momento e acabar sucumbindo diante das lutas, dos problemas. É preciso fundamentar a vida, é preciso ter a Bíblia como um guia, é preciso ter uma Bíblia como um guia para poder pautar a sua vida. Então a gente tem esse episódio da casa, né? A palavra de Deus comparado, né? A pessoa prudente, né? Cuja casa é alicerçada sobre uma rocha. A gente precisa ser prudente. Então nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alicerçar a virtude em um destino glorioso. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alicerçar a virtude em um destino glorioso. Irmãos, não ter a vida fundamentada nos ensinos de Cristo é deixar de ter um futuro glorioso. Porque quantas pessoas estão perecendo, a gente percebe na nossa geração. O que nos deixa triste não é que grandes heresias estão sendo pregadas nos púlpitos. O que nos deixa triste é que heresias estão sendo pregadas. E os nossos cristãos, os nossos irmãos hoje mal percebem as heresias que são pregadas. Isso é falta de conhecimento bíblico. Então o próprio Cristo é a rocha, né? Ele tem as palavras de vida eterna. É Cristo que tem as palavras de vida eterna. E ponto de destaque aqui é que a síntese desse grande ensinamento é que nem as crises desta vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra, né? A síntese desse ensino, né, da casa edificada sobre a rocha e da casa edificada sobre a areia, é que aqueles que têm a vida, né, edificadas em Cristo, as crises que surgem, as calamidades, os ataques, eles não podem abalar a vida daquele que tem a sua edificação na palavra de Deus, a sua edificação em Cristo. Segundo subtópico, né? A palavra de Deus é luz. Então, a palavra de Deus é alicerce, agora a palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Significa que a Bíblia possui orientação para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida.
A Bíblia tem instrução, a Bíblia tem orientação, a Bíblia tem ensinamento, tudo que você precisar, de qualquer que seja o tema. A Bíblia diz, o Spurgeon dizia que a Bíblia era mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia Sagrada é mais atual do que o jornal que será publicado amanhã. Então a Bíblia, ela tem ensinamentos, tem orientações para cada passo do nosso viver, para que possamos sermos guiados pela palavra de Deus. Então Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro. A palavra é uma luz que alumia em lugar escuro, que traz luz, que traz clareza, que traz entendimento, que traz percepções da realidade. Aquele que faz da palavra de Deus luz para a sua caminhada, ele tem a clareza da realidade das coisas. O crente não é enganado. O crente que tem a sua vida pautada na palavra de Deus, que busca da palavra de Deus, ele não cai no engano que as pessoas mais sábias dessa vida secular, mais sábias, mais entendidas, caem. Então quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Quando Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isto é, afastados da prática do pecado. Afastados da prática do pecado. O crente, ele tem o pecado na sua vida como um acidente de percurso. Um acidente de percurso. O crente pode sucumbir diante de uma tentação. Ele pode cair diante de uma tentação. Mas depois que ele cai, ele começa a ser constrangido pelo Espírito Santo. E aí, consciente do mal que fez à sua própria vida, o crente corre para os pés do Senhor, arrependido, pede perdão, confessa o seu pecado e deixa o pecado, se comprometendo a andar numa vida sábia para não cair ou não incorrer no mesmo erro. Então a vida do crente é uma vida cuja a luz da palavra de Deus ilumina o seu caminho para que ele não tropece. E ainda que tropece, não ficará prostrado, diz a palavra de Deus. Ainda que caia, não ficará prostrado. Então o pecado na vida do crente é um acidente de percurso. E aí ele busca, depois desse acidente de percurso, ele busca a comunhão novamente com Cristo, para viver uma vida de comunhão. E é preciso ter uma vida justamente iluminada. Para termos uma vida iluminada, para termos o nosso caminho iluminado, nós precisamos de exercer a prática da leitura à palavra de Deus, dos estudos à palavra de Deus, de nos envolver com a palavra de Deus. Então, continuando aqui, o Paulo, nós lemos aqui que Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isto é, afastar das práticas do pecado, como diz João 3,6. Terceiro subtópico vai falar sobre a palavra de Deus imutável. A palavra de Deus imutável. Então a palavra de Deus como fundamento, como alicerce, a palavra de Deus como luz e a palavra de Deus imutável. Então, tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis. Não erram nem falham. Nesse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Irmãos, a Bíblia ela é inspirada por Deus. É o Theopneustos, É o sopro de Deus. É quando Deus soprou aos homens santos tudo aquilo que Deus queria comunicar aos homens, tanto daquela época
do passado quanto à época de hoje. A época de hoje. A palavra de Deus continua sendo o guia para a vida do crente, continua sendo o guia para a vida do homem. Então, por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente, como eu disse. Os padrões da ética e da moral cristã não sofreram mudança. A Bíblia continua sendo o padrão de ética, de princípios e ética para a vida moral cristã. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Então, quando as pessoas dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, que a palavra de Deus, ela no contexto da época de hoje, ela precisa ser atualizada, porque a Bíblia foi escrita há praticamente 3.500 a 2.000 anos atrás, né? Então eles dizem que a época de hoje é uma época totalmente diferente e que a Bíblia precisa passar por uma atualização, justamente para não ser uma leitura que traga preconceitos a uma sociedade moderna. E na verdade a gente sabe que quem está falando por trás dessa fala, a Bíblia, ela não precisa de atualização, né? A Bíblia não precisa de atualização. O ser humano precisa se adequar à palavra de Deus. Quando Jacó, né, ele estava fugindo de Esaú, e naquela fuga ele depara-se com a noite e o cansaço vem. Jacó precisa parar, descansar, dormir, recuperar suas forças para continuar a sua fuga até o local lá onde a sua parentela estava estabelecida para se refugiar lá. O texto diz que Jacó, ele deita e coloca a sua cabeça sobre uma rocha, fazendo dessa rocha, dessa pedra, o seu travesseiro. E aí a gente já ouvimos diversas pregações cuja a ideia, né, de que aquele travesseiro que era imutável, que não podia ser alterado, porque era uma rocha firme, sólida, mas o Jacó precisava se adequar àquela rocha. A cabeça de Jacó precisava se adequar àquela rocha que ele havia feito o travesseiro. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus é verdade tanto no tempo passado quanto no tempo atual. A palavra de Deus, ela não pode sofrer mudanças. E a gente hoje está numa geração, hoje a cristandade da nossa época, ela tenta adequar, adaptar-se a esse mundo, adaptar-se à nossa cultura, adaptar-se à nossa época, criando tantas coisas, né, para poder ter uma comunidade mais atrativa às pessoas que estão de fora. E a gente percebe que os cultos, os cultos são cultos diferentes de tempos atrás, né? Trouxeram para dentro da igreja, para dentro dos templos, trouxeram para dentro dos templos coisas que antes só se via no mundo, né? É arraiar cristão, arraiar evangélico, é dança usado como louvor no meio do culto cristão, tipos de representações, teatros dentro da igreja. E essas coisas, a gente percebe o quanto que essas coisas estão tomando espaço dentro do culto, tirando o espaço que era usado para a palavra, tirando o espaço que era usado para a pregação do Evangelho. E quando a gente olha que a cristandade hoje, da nossa época, nessa geração, é fraca naquilo que tange a persistência no Evangelho, né? A gente acabou de citar aí, né, no tópico anterior, falando sobre
os ataques sobre a casa edificada sobre a rocha, sobre a casa na areia, e o prejuízo que foi, né, aquela casa edificada sobre a areia, é o que a gente percebe hoje nos nossos cultos, nas nossas liturgias dentro de templos, né, quando se tira o espaço da palavra de Deus, quando se tira o espaço da escola bíblica dominical. Nós tínhamos antigamente praticamente 1h40 de escola bíblica dominical. Tem igrejas que reduziu o tempo. É um tempo de escola bíblica dominical, 1 hora de escola bíblica dominical, sendo essa 1 hora, 15 minutos de louvor e 40 minutos de exposição da lição da escola bíblica. E aí a gente vai perceber que existem motivos que explicam por que nós temos uma geração de crentes tão fraca, crentes tão fracos de Bíblia, tão fracos de vida cristã, crentes que não perseveram na vida cristã. Qualquer coisa tira o crente da igreja, qualquer coisa tira o crente da igreja. Até ele mesmo se tira da igreja porque está mais preocupado com evidenciar a sua pessoa do que evidenciar Cristo. E aí a gente chega à conclusão de que muitos de nós colaboramos com uma igreja fraca, com um templo, né, com irmãos no templo fraco, porque nós começamos a fazer concessões que antes não fazíamos. Então a gente precisa atentar para isso, né? Precisa atentar para isso. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram e nem falham, como nós dissemos. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Não era para a gente mudar as coisas que a gente mudou. Não era para a gente aceitar coisas que nós aceitamos hoje, né? A gente percebe algum tempo atrás eu coloquei que a gente honra mais o dia do pai, o dia da mãe, né? O dia do pastor, o dia da criança, o dia da mulher, o dia do homem, fazendo eventos temáticos, colocando lá, fazendo apresentações, jograis. E essas coisas vão justamente tomando espaço da pregação da Bíblia Sagrada. Irmãos, não estou dizendo que a gente não deva reconhecer, considerar, né, o dia da mãe, quando a gente tem muitas irmãs que são mães dentro da igreja, que não são reconhecidas pelo próprio filho, pelos próprios filhos, e a igreja precisa abraçar no dia da mãe, precisa lembrar dia dos pais, dia do pastor. Irmãos, mas a gente toma muito tempo dentro do culto, fazendo honras desnecessárias. A gente toma muito tempo com esses negócios. E a Bíblia, a gente se esquece que a Bíblia é o guia, é o nosso guia para a vida cristã. Então vamos lá, continuando aqui, né? Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje. Os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudança, portanto os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente, né? Nós já lemos isso aqui. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam na doutrina bíblica. Nós já lemos isso. Então vamos lá. Sinopse 1, né? Sinopse desse tópico 1, né? A gente tira aí como lição que a vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus. A luz, né, para o nosso caminho. A imutável palavra de Deus é o nosso alicerce. Vamos para o segundo tópico, falando sobre a Bíblia, né? A Bíblia nos torna pessoas sábias. Segundo tópico. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Conceito de sabedoria, primeiro subtópico. O substantivo hebraico para sabedoria é Hokmah. E o seu correspondente em grego é Sofia. Sofia é conhecer, né? Conhecimento.
Ambas as palavras têm um sentido de habilidade, experiência, né? E qualidade de quem é sábio. Então correspondem, né? O sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. Então essa palavra sabedoria, Hokmah, ela vem justamente no fato de uma pessoa que passa a relacionar-se com Deus. E essa relação com Deus não é porque Deus aparece a ela como apareceu a Abraão, como apareceu a Paulo, de maneira visível, não. Essa relação se dá ao fato de você conhecer Deus por ter uma relação com Ele por meio da palavra de Deus. Hoje, para eu conhecer Deus, Deus não precisa se apresentar a mim como uma figura, como se apresentou a Abraão lá quando foi justamente trazer a Abraão a promessa de que nasceria seu filho, né? Quando ali ele almoça com Abraão. Não. O próprio Deus, né? Enquanto estava sendo construído, a revelação estava sendo apresentada, né? Que a Bíblia ela foi escrita somente tempos depois, né? A escrita veio tempos depois, através aí da nação de Israel estabelecida em Canaã, na Terra Prometida. Mas antes a revelação era só verbal. A revelação começa verbal, aos patriarcas, Deus falando aos patriarcas. E aí quando Deus fala a Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então Abraão, anda na minha presença, anda comigo, anda aonde eu estou, anda aonde você sente que eu estou, anda aonde você percebe que eu estou presente, e ser perfeito, porque para andar na minha presença precisa ser perfeito. Então Abraão começa a andar com Deus, quando deixa para trás toda a herança ao qual ele tinha direito de seu pai Terá, quando ele deixa para trás e todo aquele patrimônio, aquela riqueza que foi construída ao longo da vida de Terá, seu pai. E ele passa a andar agora com Deus. E nesse andar com Deus, Abraão vai conhecendo Deus, porque Deus se revela a Abraão através da sua revelação oral, quando Deus fala a Abraão. Mas hoje a gente anda com Deus, ouvindo Deus falar através da palavra escrita, através da Bíblia Sagrada. Quando você para meditar, para ler, para estudar, para poder ser orientado pela palavra de Deus. Então essa palavra sabedoria, né? Essa palavra sabedoria, né? Que é a palavra Sofia do grego e Hokmah do seu hebraico, é justamente a habilidade de quê? De ouvir Deus. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. E não basta ter o ouvido como membro natural do corpo. Ter ouvidos aqui no sentido da expressão, era ter ouvidos, é ter sensibilidade, ter habilidade de ouvir. E andar com Deus, como Deus chamou Abraão para andar com ele, no sentido experiencial, sair do campo, simplesmente no campo conceitual. Paulo conhecia Deus pelo conceito que tinha, dentro daquilo que ele foi instruído por rabinos, por Gamaliel. Paulo conhecia Deus por conceitos, mas a partir do encontro dele com Jesus no caminho para Damasco, ele teve um conhecimento relacional, por ter relação com esse Jesus, esse Deus que ele desconhecia. Então nós precisamos deixar o campo metódico, simplesmente teórico, conceitual, e passar a ter uma relação com esse Deus. E a relação que a gente tem não é simplesmente por ir no monte orar,
por ir num monte e orar, colocar nas redes sociais uma foto sua orando. Não, a gente tem essa relação, lógico, orando a Deus, se relacionando com Deus na oração, isso é vital, mas justamente na relação com Deus na sua palavra, a relação com a sua palavra. Então é isso que nos torna sábio, porque se você é alguém que simplesmente ora e não lê a palavra de Deus, pessoa que ora muito e não lê nada se torna fanático. A pessoa vai se tornar um fanático. Oração e nada de conhecer Deus através da revelação de Deus nas Escrituras. Vai se tornar um fanático. E de outro modo também, lendo e não tendo uma relação prática com Deus através da oração, através da prática, do exercício da sua vida como uma vida frutificada em Cristo e no Evangelho, vai ser um legalista. Então a gente precisa tomar a Bíblia Sagrada como guia, porque aquele que tem o hábito de estar lendo a palavra de Deus, buscando na palavra de Deus o guia para a sua vida, ele vai ter uma vida tanto de leitura quanto de uma vida prática. Uma vida prática de oração, de busca, de exercício tanto na igreja, uma vida de exercício tanto na igreja, nos dons espirituais, na piedade, na devoção, na ajuda aos irmãos, na contribuição, né, com a igreja, com o trabalho missionário, com o trabalho na igreja, quanto também uma vida de pensamento lógico com relação à Bíblia Sagrada. Então, continuando aqui, a obra teológica sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Então, a reunião do conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano, aquilo que a gente fala. Conhecimento através da Bíblia Sagrada, por ter uma relação com a leitura e conhecendo quem é Deus através daquilo que a Bíblia fala, acerca de Deus, quanto uma vida de experiência através do cotidiano. Então significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Então, conhecimento sem prática não produz sabedoria. Foi aquilo que eu falei. Conhecimento sem prática vai tornar a pessoa legalista. Tornar a pessoa legalista. Então é preciso de prática para que o conhecimento seja real, e íntegro. Porque conhecer somente de maneira conceitual não é o conhecimento pleno. Então, o conhecimento pleno é justamente o aspecto do conhecimento e prática. Então, é isso que faz a pessoa sábia. Conhecimento. Tanto conhecimento por estudar a Bíblia Sagrada e por praticá-la. O apóstolo Tiago que diz, não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, antes, não é só conhecer aquilo que a Bíblia me diz, o que deve ser feito, é fazer o que a Bíblia diz que eu devo fazer. Então, Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos. Então, a gente sabe que a Bíblia, ela traz ali ao longo das Escrituras Sagradas, a gente vai percebendo os atributos divinos. Existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Nos atributos comunicáveis nós temos lá que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é justo, que Deus é santo. E todos esses atributos comunicáveis, Deus nos permite viver e ter esses atributos também. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, Deus comunica esse amor conosco. Quando diz,
Nisso vós sereis conhecidos, né, se amardes uns aos outros. Então Deus, ele comunica esse amor conosco. Deus é sábio, ele comunica sabedoria através do quê? Através do conhecimento da palavra de Deus. Deus é santo, e a Bíblia diz, né, que Deus comunica essa santidade na vida do crente quando ele diz: sede santos como eu sou santo. Então esses atributos comunicáveis são diferentes dos atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis, a gente tem lá que Deus é onipresente, e nós jamais poderemos ser onipresentes. Eu posso estar num lugar, mas nunca em dois lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente, Deus tem ciência de tudo. Tudo tudo está ao conhecimento de Deus, no conhecimento de Deus. Eu não posso conhecer tudo. Eu preciso estudar as coisas de acordo com o tempo que eu tenho. Então eu preciso estudar uma obra, eu preciso estudar um livro, e depois de terminar esse estudo, passar para outro. Mas Deus conhece todas as coisas. Deus tem ciência de todas as coisas. Deus é onisciente. Ao mesmo tempo que nós temos no mundo, né, aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Então nesse mundo, né, nessa população de 7 bilhões de pessoas, a gente tem aí uma população de cristãos, aproximadamente, não sei o número, mas vou colocar aqui, vamos jogar 3 bilhões de crentes. E aí 3 bilhões de crentes, eu tenho um crente orando aqui no lugar onde eu moro, na cidade de Vitória, Espírito Santo. Aí tem outro irmão lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, orando a Deus e pedindo a Deus. Tem outro lá no Pará, orando a Deus. Tem outro lá em Maceió, tem outro lá em São Paulo, tem outro no Rio, tem outro em Alagoas, tem outro no Acre, tem outro em Porto Seguro, tem outro em Curitiba, tem outro no Paraná, tem outro no Amazonas, tem outro no Paraguai, tem outros lá na Europa, tem outro em Portugal, tem outro na Espanha, tem outro em qualquer região do mundo. Deus consegue ouvir todos. Deus consegue ouvir todos. Deus conhece a necessidade de todos, de ambos. Eu não consigo. Então Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e eu não consigo. Então esses atributos são atributos incomunicáveis. Só Deus tem. Só Deus tem. Então a gente precisa entender que esses atributos, né? Esses atributos, eles são atributos divinos, atributos divinos. Deixa eu ver aqui onde é que eu li. Isso aqui, o atributo, né? Sabedoria é um atributo divino. E esse atributo divino, Deus comunica com o homem, com a sua criatura. Portanto, Deus é a sua fonte. Então, tudo aquilo que Deus é fonte, Deus é amor. E aí, esse amor de Deus é comunicáveis, né, a nós. Deus comunica o amor. Aquilo que eu falei antes, com relação à vida do homem, né, quando ele é encontrado numa situação aí de como eu citei, né, a pessoa está presa na cadeia e a pessoa não tinha piedade nenhuma, cometia atrocidades contra a mulher, contra a criança, contra idosos, matava e não tinha pena. Mas aí, quando ele tem um encontro com Deus, que é amor, esse amor de Deus é comunicado a ele. Esse atributo divino é comunicado a ele. E aí aquele homem que não tinha piedade passa a ter piedade. Aquele homem que não tinha amor nenhum passa a ter amor. E aí o amor como o amor de Deus, né? O amor agapi, né? Amor agapi, amor que envolve sacrifício. Antes ele não tinha piedade nenhuma para poder ter lucro, para poder se dar bem. Agora ele tem o amor de Deus nele, que é esse amor que envolve sacrifício. Toma prejuízo, mas quer ver o seu irmão bem. Sofre para ver o irmão sorrir. Sofre, passa por situações adversas, mas tudo que ele quer é que Deus seja glorificado. Então é isso que a gente percebe aí, esse atributo
de Deus comunicado à vida do crente. A fonte da sabedoria, sabedoria como um atributo comunicado à vida do crente. Então essa sabedoria, a Bíblia diz que o princípio do saber é o temor a Deus, né? O princípio do saber é o temor. Então parte do pressuposto que a pessoa começa a ter temor a Deus através das Escrituras. Então toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria e as suas palavras e seus atos são igualmente sábios, nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Por quê? Porque essas pessoas tomam agora os preceitos da palavra de Deus. Então, tomando os preceitos da palavra de Deus e colocando em prática, naturalmente essa pessoa ela vai se tornando cada vez mais sábia. Terceiro subtópico diz o seguinte, vai falar sobre o temor, é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber, como eu disse, Provérbios 1:7. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Temer, né? Temer por ter reverência e adoração. Então essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria, né? O temor a Deus produz entendimento. E por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. E é justamente por essa obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoa sábia. Irmãos, eu me lembro que tinha na minha juventude, pessoas que eu gostava de sentar para ouvi-las, pessoas sábias, mas sábias não por causa da instrução delas, porque eram pessoas que não sequer tinham concluído o ensino básico, mas eram pessoas que liam muito a palavra de Deus, e eram pessoas sábias por causa dessa prática de ler muito a palavra de Deus. E aí eu tinha um enorme prazer de sentá-las e ouvir elas falando, porque elas, de tanto ler a palavra de Deus, elas sempre tinham um bom conselho, elas sempre tinham uma boa conversa, elas sempre tinham um diálogo saudável para poder a gente sentar e ouvi-las. Então isso é muito bom, muito bom. E a gente percebe hoje que a gente sente muito falta disso no meio cristão. Então a gente vai ler aqui, né, que as escrituras que tornam essas pessoas sábias, as Escrituras. E em contrastes, né, lendo aqui em contraste com isso, né, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Quem rejeita isso permanece na ignorância. E é triste você ver crentes ignorantes, crentes que rejeitam a instrução. E quando a gente fica vendo muitas redes sociais e a gente olha pessoas que eram crentes há tempos atrás, e hoje essas pessoas estão aí andando, postando nas redes sociais uma mesa cheia de garrafas de bebida, um copo desse de moda, copo de modinha, né? Esses copos que conservam a bebida gelada, e a pessoa ostentando um copo cheio de bebida, pessoas que postam nas suas redes sociais imagens dela frequentando praias com as suas roupas, né, que expõem a sua intimidade, que expõem a elas, porque agora não estão andando mais, não estão mais servindo a Deus. E a gente percebe que essas pessoas frequentaram a igreja, que estiveram
servindo a Deus, mas desprezaram a palavra de Deus. E hoje permanece na ignorância dizendo que hoje tem uma vida liberta, porque a igreja lhes tirava essa oportunidade de ir à praia, de reunir com amigos. Irmãos, isso é ignorância, porque eu não conheço uma pessoa que tenha abandonado a Cristo, e que se diz mais feliz do que quando estava com Cristo. A pessoa pode reclamar do seu líder cristão, pode reclamar da sua denominação, mas nunca reclamar de Cristo. Então a falta de sabedoria hoje de muitos é justamente a falta do temor a Deus no passado, porque não tinham temor a Deus. Então é muito triste quando a gente olha para as redes sociais e percebe que muitos abandonaram a fé por causa da sua falta de sabedoria. E a falta de sabedoria foi justamente a perda desse temor a Deus. A perda desse temor a Deus. Vamos lá avançando, né? Sobre o tópico 4, os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. É a conclusão que a gente chega, irmão. Você que gosta da escola bíblica dominical, que luta na sua igreja para que a escola bíblica dominical permaneça sendo base do ensinamento dentro da igreja, você que continua lutando pelos cultos de doutrina dentro da sua igreja, é justamente aquelas pessoas que encontram, que sabem o quanto isso beneficia a vida da igreja, quanto isso beneficia a vida do crente. Então o salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Irmãos, não tem como a gente não olhar a nossa volta, como o salmista não tinha como olhar a sua volta, e perceber diferenças gritantes. Diferenças gritantes. Quais são as diferenças gritantes? Quem aprecia a palavra de Deus, vai perceber as diferenças gritantes. Que aqueles que apreciam a palavra de Deus são mais sábios do que muitos que estão à sua volta. Então quando a gente olha para uma classe de escola bíblica dominical, aquele que está na igreja todo domingo, ou todo dia da sua escola bíblica dominical, daquele que sempre encontra uma desculpa para não ir, a gente percebe as diferenças. A gente percebe. Como a gente lembra lá da citação que nós lemos no início, que o pastor que comentou a revista citou, da casa edificada sobre a rocha, da casa edificada sobre a areia. Pessoas que por qualquer coisa deixam de reunir, pessoas que por qualquer coisa abandonam a fé cristã. Então tudo isso está relacionado ao benefício que a sabedoria nos traz, a ser guiado pela palavra de Deus. Então, continuando aqui, né, o benefício que a sabedoria nos traz, né, essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. É justamente aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios, né? Dentre eles, acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero, excede o domínio próprio, né? Ele exerce o domínio próprio, e em vista disso somos advertidos a empregar esforços na busca de sabedoria. Nós precisamos empregar esforços, irmãos, na busca de sabedoria. Nós precisamos empregar esforços, precisamos dedicar tempo, precisamos dedicar talvez investimento. Não existe conhecimento, né? Conhecimento, é lógico que a gente tem hoje as redes sociais, que você pode adentrar nas redes sociais, no Google, baixar livros, baixar PDFs, né? Mas você precisa investir. Até nisso você precisa pagar uma internet. Não tem livro de PDF que vai cair no seu colo do nada. Você vai precisar pagar
para ter uma internet, você vai precisar pagar para ter um bom livro, você vai ter que pagar para ter um curso de teologia, você vai ter que investir para ter um conhecimento, para ter conhecimento e ter sabedoria. Então é preciso investir nisso para ter esses benefícios da sabedoria. Então a sinopse aí do tópico 2, sinopse diz aí, quando nós estudamos, né, que Deus é a fonte da sabedoria e por isso o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. Meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida. Meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida vai nos tornar pessoas sábias. Então vamos lá para o nosso terceiro e último tópico. A Bíblia e a prudência para a vida. Primeiro subtópico aí desse tópico vai falar sobre o conceito de prudência. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico Arhum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata, né? E que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. Uma decisão inteligente. O dicionário Vine destaca o substantivo grego phronesis, e suas declinações denotam a sabedoria prática, o saber prático, né? E que sínesis sugere a avaliação que precede a ação. A avaliação que precede a ação. Então, antes de fazer, né, sínesis, né? Antes de fazer, é aquela pessoa que avalia. Antes de fazer alguma coisa, ele observa o que vai acarretar essa ação, né? Então, em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. A prudência é a virtude que evita as ações temerárias. É aquela tipo de pessoa que ela mede muito antes de fazer uma coisa, quais seriam as consequências da sua prática. Então, antes de eu fazer alguma coisa, o que as pessoas podem pensar se me virem fazer tal coisa? Então, isso é prudência. Se eu fizer tal coisa, o que isso vai desencadear? Se eu falar alguma coisa aqui, o que as pessoas vão pensar? O que isso vai acarretar? Então, nesse aspecto, a cautela é bom senso. Uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer escolhas corretas. Então, bom senso, né? A cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Justamente, você tem opções. E aí, antes de fazer, eu preciso pensar, eu preciso refletir. Isso é ser uma pessoa prudente. Então, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Eu me lembro, irmãos, aqui, cautela e bom senso, eu me lembro aqui que no meu estado, acho que foi no ano de 2019 ou 2018, uma cidade do interior sofreu uma grande chuva. Uma chuva que alagou, que inundou, que trouxe enxurradas, a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. E eu lembro que essa chuva veio justamente num período onde houve uma grande greve da Força de Segurança Estadual. Houve greve da Polícia Militar, da Polícia Civil, e aí as cidades estavam desprotegidas, a segurança estava comprometida. E aí nessa grande chuva, a cidade estava um caos, trânsito fechado, trabalhadores não foram trabalhar porque não tinha transporte que levasse os funcionários. E aí eu lembro que muitas das lojas foram arrombadas, muitas das lojas do comércio foram arrombadas. E aí pessoas começaram a saquear lojas e roubar produtos. E aí eu me lembro que
que as mídias, as redes sociais começaram a mostrar essas lojas sendo roubadas, sendo saqueadas. E eu lembro que nesses saques de lojas do comércio, as lojas sendo saqueadas, foi filmado uma pessoa carregando TV, carregando máquina de lavar, carregando fogão, e dentre esses saques um cristão estava participando desse saque de loja. E aí, para a gente perceber o quanto a mídia, a imprensa é perversa, ela descobriu que um daquelas pessoas que estavam saqueando era um cristão, pelo menos um cristão não prático, né? Um cristão nominal. E essa pessoa que frequentava a igreja, esse cristão nominal, estava participando ali desse saque. E a foto dele com uma máquina de lavar, um tanquinho, né? Uma máquina de lavar, foi colocado na capa de um livro que circula aqui no estado. E aí caíram pesado em cima dessa pessoa, justamente para denigrir a imagem do crente. É lógico, a gente sabe quem está por trás disso. E aí essa pessoa foi arrependida, devolveu esse objeto que foi saqueado na loja, mas isso virou chacota, porque um crente estava participando de uma ação de saque de lojas, de saque do comércio. Então, para a gente, isso é para ilustrar que a cautela e bom senso de uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer escolhas corretas. É preciso entender que aquilo que a gente faz vai ter consequências. Aquilo que a gente faz vai ter consequências para louvor a Deus ou para escândalo e vitupério do nome de Deus. A gente precisa tomar cuidado das escolhas que a gente faz. Porque a gente está estudando justamente isso aqui, a prudência, né? A gente está estudando sobre a prudência. Então vamos lá, segundo subtópico, a prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Então, nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também faz andar por veredas de retidão. O João Batista dizia, né, arrependei-vos, porque é chegado a hora, né, do reino dos céus, né, porque o machado já está posto à raiz. Toda árvore que não produz bom fruto será cortado. Então a pregação do apóstolo Paulo tinha a finalidade de converter os rebeldes à prudência dos justos. E que nesse sentido a mensagem de salvação de Cristo não era apenas restaurar o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente. Então a sabedoria é para compreender o que a Bíblia, o que a verdade diz, né? E a prudência é justamente para ter a prudência, né? Justamente para agir corretamente conforme o que a palavra declara. Então, segundo a vontade de Deus. Então essas dádivas, estou lendo aqui, essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura da Escritura e comunhão com o Espírito Santo. Então a gente vai ter um caminhar pleno, um caminhar justo, né? Como a gente vai estar caminhando justo se a gente não ter uma vida aperfeiçoada pela oração, pela leitura bíblica e pela comunhão com o Espírito Santo? Então a gente, para ter uma vida que reflita a vida de um justo, a gente vai precisar justamente observar essas três coisas: uma vida de oração, uma vida de leitura e uma vida de comunhão. Continuando aí o terceiro subtópico, os benefícios da prudência, né? Os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência.
né? Dentre eles destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas, a humildade para não exibir conhecimento, né? Uma vida de exibição, simplesmente de exibição. Essa vida de exibição, ela não reflete a vida do crente. Querer se promover simplesmente pelo fato de querer demonstrar conhecimento, não é esse o sentido, né? Mas o conhecimento ele tem que estar misturado com humildade. Ele tem que ter na sua base a humildade. Então a correta tomada de decisões, né, são os benefícios da prudência. O pensar antes de agir para não ser influenciado. Pensar antes de agir, não ser influenciados pelo calor, né, talvez o calor de uma discussão, mas a gente precisa tomar cuidados, refletir, pensar, né? Outra coisa é o alcance de boa reputação e alta posição. Esses são os benefícios, né? A boa reputação é aquilo que eu falei sobre pessoas que eram desprezadas pela sociedade porque cometeram crimes. Então pessoas que não eram aceitas, pessoas que a pessoa não queria nem perto, mas por causa de uma boa reputação, de uma alta posição, né? Esses são os benefícios da prudência. A sujeição ao aprendizado e a correção. Então pessoas pessoas prudentes, elas se sujeitam ao aprendizado, à correção, se sujeitam à correção e ao aprendizado. Tem pessoas que pregam muito bem, que falam muito bem, mas pessoas que não aceitam correção. Quantos pastores, pelo fato de serem pastores, não aceitam correção e aí acabam inchadas pelo próprio ego, porque agora elas acham que não podem ser corrigidas, não podem aprender, pessoas que não sentam para aprender, porque agora elas sabem demais. Então isso a gente precisa entender, que precisamos ter prudência. Continuando aqui, e o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas, né? O benefício de desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Então, continuando aquilo que eu destaquei, né? Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. A pessoa prudente, né? A pessoa prudente, ela tem a palavra de Deus como regra de vida. Procede com retidão e cumpre com seus deveres com fidelidade. Então, justamente isso, irmãos, pessoas prudentes, elas trabalham para que a glória de Deus não seja maculada. Para que o seu testemunho ele não influencie na vida de pessoas negativamente, mas principalmente para que o Deus ele não tenha o seu nome envolvido, né, por causa de escândalo de pessoas, porque as pessoas esperam muito de nós, as pessoas esperam muito do crente. E aí é triste quando as pessoas dão um mau testemunho com razão, de que fulano é a pessoa que compra e não paga, de que fulano é uma pessoa que está envolvido com tramóias, que se espera de pessoas ímpias, mas nunca de crentes. Então a gente precisa tomar cuidado com a prudência. Então, por fim, cuida com esmero da vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como necios. Viver prudentemente, não como necios. O nécios, ele não está preocupado com aquilo que vão dizer. O nécios não está preocupado com aquilo como aquilo vai refletir no conhecimento das pessoas quando souberem. Mas o prudente, ele não faz as coisas escondidas porque elas não querem que as pessoas tenham conhecimento. Não, ainda que chegue ao conhecimento das pessoas, aquilo vai honrar a Deus quando as pessoas souberem que eu fiz aquilo e fui correto naquilo que fiz. Eu fui justo naquilo que fiz. Então a sinopse aí do tópico 3 é o que nós estudamos, é que a prudência é a sabedoria na prática.
A prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Concluindo aquilo que nós estudamos, irmãos, concluindo. A conclusão aí da nossa lição. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Não tem como você ser guiado pela Bíblia se você não para ler, não para estudar, não para prescrutar a Bíblia, não para investigar o que a Bíblia diz. Então, como a Bíblia pode ser guia de alguém que não lê, que não aprecia, que não ama a Bíblia Sagrada? Não tem como ser guia. Então o texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva para a vida. Nesta nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ilumine, que cada dia a palavra de Deus nos seja luz, para o nosso caminhar, que possamos andar como pessoas prudentes, para que o nome de Deus seja cada dia mais glorificado. E a gente lembra aqui que Jesus se misturava a pessoas comuns, a fim de impactar e transformar suas vidas, e não de fazer com que pessoas fossem escandalizadas através de uma vida que não refletisse aquilo que a palavra de Deus descreve. Mas Jesus, ele fazia de tudo, andando no meio das pessoas, se misturava a pessoas que eram pecadoras, não para pecar com elas, mas para ser luz, para mostrar a elas, a essas pessoas, o que é realmente andar como um discípulo de Deus, um discípulo, seguidor da palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe e que Deus continue te abençoando, meu amigo, meu irmão. Possamos continuar estudando a palavra de Deus e assim possamos seguir, andando como pessoas guiadas pela palavra de Deus, andando como pessoas prudentes, e não como nessas. Deus abençoe a sua escola bíblica dominical, Deus abençoe a sua classe, que possamos continuar andando e crescendo através da palavra de Deus. A todos, a paz do Senhor Jesus. Fique com Deus, na paz do nosso Senhor.